amém? Amém? Deus vai abrir as portas, né, em nome de Jesus, é só ter fé. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, todo eles ainda do Egito, a casa de Faraó. E eu escolhi entre todas as tribos de Israel o sacerdote para oferecer sobre o altar, para acender incenso e para trazer esmola sacerdotal perante mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisaste os meus sacrifícios e a minha oferta manchadas, e ordenei na minha morada. E honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram farei, porém aos que me desprezam serão aviltados. Eis que vem dia em que cortarei o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás a perda da morada de Deus. Em lugar de todo bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa, firme e andará sempre diante do meu ungido. Versículo 36 e último. E será que todo aquele que restar da sua casa virá inclinar diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas em algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Irmãos, esse texto é um texto pesado, mas é um texto necessário para os últimos dias. O tema da nossa mensagem é uma anônima voz profética. Deus, nos últimos dias, tem levantado profetas. Alguns deles têm grande nome na televisão, alguns pregam na rádio, outros têm jornal próprio, outros são escritores, alguns são congressistas e conferencistas. Mas existem pessoas, como o nosso irmão Manuel, como eu, que não têm nome, mas são usados por Deus para alertar uma sociedade sem Deus. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é nada mais nada menos do que a providência de Deus. Repita, a providência de Deus. A providência de Deus, irmão, quando é para trazer um profeta, normalmente é porque as coisas não estão bem. Quando Deus chega a levantar um profeta, ainda mais que a Bíblia não citou o nome dele, eu penso que o Espírito de Deus não quis citar o nome desse homem, porque ele talvez não quis se manifestar, se apresentar, ou talvez porque o homem fosse conhecido de Eli, ou quem sabe, porque Deus está dizendo, eu também uso anônimos. Eu tenho Daniel para falar com Nabucodonosor, eu tenho Isaías para falar com Ezequias,
mas eu também tenho um anônimo para falar, o Eli. Quem era Eli? Eli era nada mais nada menos, irmão, do que um descendente de Finéias, que era descendente de Arão, que era um homem de linhagem pura entre os sacerdotes. Ele julgava Israel, pelo menos é o que diz a Bíblia, no capítulo 4, versículo 18 de 1 Samuel. Ele era o juiz da terra e ao mesmo tempo era um tipo de pastor. Ele tinha um ministério muito igual ao de Melquisedeque. Ele tinha um ministério muito igual ao de Moisés e ao de Arão. Era um homem que deveria ser um exemplo, mas diferente disso, irmãos, ele apoiava o pecado. Eu gostei de uma coisa que o reverendo Manuel falou, que se ele apoiasse o pecado, essa igreja estaria cheia. E hoje em dia, catedrais e mais catedrais estão cheias de pessoas que abortam. Eu já sou de casa de pastores que usaram dinheiro do dízimo para poder financiar um aborto. De moças que estão em prostituição na igreja, algumas na mocidade, grávidas, e cantando na mocidade, algumas fazem programa e trazem o dízimo da prostituição para a igreja, e isso existe demais da conta. Igrejas que saem de dentro da igreja e vai para a balada. E não é para evangelizar ninguém, porque ninguém vai evangelizar ninguém bêbado, ninguém consumindo. Eu sei que eu já fiz segurança, irmão. Ninguém que vai em balada vai evangelizar ninguém. Ele vai dançar mesmo ou trabalhar, que é no meu caso. E tem pastores promovendo baladas gospel. E algumas baladas gospel gay. Estamos vivendo em tempos onde a igreja perdeu aquela visão de reverência. O Salmo 93, versículo 8 diz o quê? Reverência convém à tua casa, ou santidade convém à tua casa. Os pregadores hoje em dia pregam com rastro de cavalo, alguns pregam de short. E as igrejas viraram uma bagunça. E os ímpios, quando entram dentro da igreja, não sabem se estão numa igreja ou se estão num bailão. Então, irmãos, é mediante esse estado de apostasia, é que no tempo de Eli, os filhos de Eli estavam pegando do que era de Deus e estavam comendo. Chegava alguém, por exemplo, com um sacrifício, e Deus proibia o sacerdote de comer a gordura e o sangue. E ele comia da gordura. E se alguém não desse a ele a gordura, ele tomava força. Então, e outra coisa, fora a prostituição, que era constante na porta do templo. E hoje em dia existem as pastores adúlteras. Hoje em dia existem pessoas, irmão, que infelizmente estão dentro da igreja, mas são verdadeiros ímpios. E Eli sabia da fama dos filhos dele. Eli sabia que os filhos dele não tinham boa fama, ó. Seus filhos vivem deitando com mulheres dos outros. E outra coisa, anda pegando do que é de Deus. Seus filhos têm uma péssima fama. Mas Eli, em vez de usar o que a lei de Moisés manda a respeito do sacerdote, que é tirar de comunhão, ou então aplicar disciplinas, ele simplesmente tem que ter uma conversa de pai para filho com ele. Meu filho, o que é isso, meu filho? Você está em pecado. Faz isso não, filho. Poxa, irmãos, às vezes você vai que cortar oportunidades de certas pessoas. Se a pessoa não quer continuar pregando e vivendo em adultério, consumindo droga, eu já conheci muitos. Traficando droga e pregando a palavra. Entendeu? Eles amam o pecado e amam fazer a obra de Deus. Só que as duas coisas não dá. E ele que tinha que fazer, a lei de Moisés está dizendo isso. E vocês estão fora dessa igreja. Irmão, a igreja de Deus, ela até hoje vem crescendo, não pela sabedoria dos eruditos, mas pela obediência dos simples. Deus levantou um povo dentro do Egito que era escravo e transformou numa grande nação. Deus transformou a igreja, que foi levantada pelo carpinteiro de Nazaré, uma igreja formada no primeiro momento por pescadores, transformou na maior religião do mundo. Então, irmãos, para que uma igreja cresça, ela precisa de obediência a Deus e fé. Mais nada. E esse homem de Deus aqui, irmão, ele quando chega até Eli, ele chega com um espírito de repreensão. E Deus disse assim diz o Senhor, olha só, é coisa feia, irmão. O profeta, normalmente, irmão, ele é superior ao sacerdote. Porque quando você beijava o sacerdote, antigamente você beijava na face. Quando você beijava o rei, você beijava nos pés. Mas o profeta você tem que beijar no fundo. O profeta
de teologia, o profeta não precisava ter sangue azul. Só precisava estar na posição que Deus queria. Então, Deus disse, vai lá e fala com Eli o que eu estou te mandando. E ele disse assim diz o Senhor, eu me manifestei, na verdade, ao teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi entre todas as tribos de Israel, o sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para fazer escola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Quem é esse pai que ele está falando? O pai dessa igreja é o reverendo Manuel. Lá no futuro, quando a igreja crescer, sempre vão lembrar dele como patriarca e pastor fundador da obra. Esse pai que eles estão falando aqui é Arão. Deus chama Arão lá em Êxodo 4, versículo 14, fala o seguinte, olha, vai atrás de Moisés, acha ele, porque eu chamei ele para essa obra e ele vai ter que fazer. E ele foi lá para ajudar Moisés a fazer a obra. Quando você pega no capítulo de número 29 de Êxodo, versículo 9, quando Deus começa a falar com Moisés, estando dentro do monte, olha, fala com ele, que eu quero que os levitas, os filhos de Arão, eles vão me oferecer ofertas queimadas, porque os levitas não era qualquer um que podia oferecer holocausto. Não era qualquer um que matava o animal. Não era qualquer um que carregava a arca da aliança nas costas. Não era qualquer um que podia passar por debaixo da coxa do santo dos santos, onde ficava a Shekinah de Deus, que é a presença. Não podia, não era qualquer um. Então, irmãos, Deus não escolheu essa igreja para ser qualquer um na sociedade. Nós somos o povo da diferença. E o povo lá de fora exige exemplo de nós. Hoje eu vi um crente fazer um escândalo tão grande na casa dele, por causa do cachorro dele, que estava todo, parece que caiu, acho que foi tine no cachorro dele, e ele gritando, e ele brincando, e um alvoroço, os outros falando que ele não tinha crente lá. Foi só jogar água no cachorro, pronto, acabou a coceira. Não. Hoje em dia, irmão, nós vivemos uma época como a época de Eli, de pessoas religiosas e que não levam a religião a sério. De pessoas, como se você ler o versículo 12, diz assim, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. O que é Belial? Na Goécia, Belial, na Cabala, Belial é o 78º demônio da Goécia, ou seja, entre todos os demônios ele é um dos mais fracos, porque Belial quer dizer emprestado. Para nós crentes, Belial é um dos nomes do diabo. Então Belial é emprestado, assassino, desonesto. E era tudo isso, os filhos de Eli, o filho de um homem deveria ser um pastor, os filhos de um homem, e outra coisa, eles estavam exercendo o ministério sacerdotal, eles deveriam ser exemplo de Israel. E é por isso, irmão, que muita gente não vem para a igreja, porque olha o nosso exemplo e vê que precisamos mudar. Mas quando Deus fizer a obra, irmão, Deus vai fazer completa, aí virão milagres, curas e uma obra poderosa vinda atrás disso. Quantos creem, digam amém? Eli foi reprovado. Deus usa esse profeta, olha, eu escolhi vocês por meio de Arão. E Eli, irmão, para você ter ideia, como ele era privilegiado, ele chegou a governar Israel pelo regime teocrático, pelo menos 40 anos. O mesmo tempo que Saul reinou Israel, o mesmo tempo que Davi e Salomão reinou Israel, Eli também reinou em Israel. E Deus não aprovava o governo dele. Irmãos, como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como temos administrado o nosso tempo? Às vezes nós temos tempo para tudo, irmão, para ouvir música mundana, para assistir novela, para falar mal de A e B, mas não temos tempo para meditar no texto bíblico. Hoje chegou ao meu conhecimento o nome de uma mulher chamada Akula Grumetti. É uma mulher extraordinária. Num tempo que mulher nem sabia ler nem escrever, ela já pregava o Evangelho. O grande Lutero fez uma alusão a ela, olha, vamos orar por ela, que é grande a beleza dessa mulher. Temos, irmãos, que dar exemplo. E com exemplo vamos atrair vidas para Deus. E olha só, porque pisaste
Versículo 29. O meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Ou seja, Deus estava no monte e falou com Moisés, olha, não manda eles trazer para mim nada do que for coxo, roubado, ou aquilo que tiver errado. Não traga, porque eu não vou aceitar. Esse povo, irmão, eles estavam abraçando o pecado. Ao mesmo tempo que fazendo a obra de Deus, estavam em pecado. E se tem uma coisa que Deus não aceita, irmão, é sacrifício de touro. Como diria Eclesiastes 5. E nós devemos atentar para a obra do Senhor e não oferecer sacrifício de touro. O que é sacrifício de touro? Irmão, você está na obediência com Deus, não precisa fazer voto com Deus. Deus vai te dar bênção no tempo certo. Nós temos que faz promessa, Senhor, se o Senhor me der uma esposa, eu sempre vou estar na sua presença, não precisa. Porque se o Senhor me der de Deus, se Deus te der uma esposa, ela vai te ajudar a ficar na presença de Deus. Você pensou, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou dar para a igreja. Aí Deus dá um carro a ele fica com dó de dar para a igreja. Aí tem uma fubica lá no canto lá que está quase caindo, ele dá aquela fubica para a igreja. Entendeu? Como é que era no tempo de Eufinipe, né? Aí você abre a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de Malaquias, versículo 12 em diante, você vai ver que Deus diz, maldito seja o enganador, que tem algo bom na sua casa e oferece aquilo que é de menor valor. O povo, irmão, no tempo de Malaquias também tinha ali um animal ali, que dava para levar lá para o sacerdote, para oferecer a Deus. Ele olhava o que estava cego, o que estava coxo, o que estava manco. Não é hoje que a gente vê hoje. Vamos tirar a oferta do Senhor. O que é que nós tiramos? A pratinha de 25 centavos. 10 centavos. Não é verdade? Agora, quando vamos lá no Romeu ali, ou numa lanchonete, queremos um hambúrguer número 9, aquele caprichado de 14 reais. Aí nós vamos voltar de lá até aqui com dor no estômago e ir soltando o rochão a noite inteira, irmão. Que é o que acontece. Entendeu? Então essas... Agora, as ofertas que ele está falando aqui, irmão, hoje seria os dízimos e as ofertas. Muitos não têm dado a devida atenção. É por isso que com maldição muita gente é amaldiçoada. Aí você ora pela pessoa, a pessoa não fica curada. Por quê? Porque ele está sendo amaldiçoado pelo próprio Deus. Se você ler o versículo 25 desse texto aqui, no capítulo 2 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Ofni e Finéias não ouviu o que o pai dele falava, porque Deus queria matá-lo. Quantas pessoas, irmão, que nós entregamos folhetos, a gente evangelizou, dava conselho e não adiantou nada, a pessoa morreu no pecado. Porque Deus disse, o seu tempo passou. Teve um que morreu com mais de 30 tiros esses dias. Zombava dos crentes que não queria a palavra de Deus. E Deus precisa de homens anônimos, que não se possam, com nome, com grandeza. No tempo da Idade Média, qualquer um que se levantasse como cristão, ou como aquele que se opõe à filosofia e à doutrina católica, ele era morto, decapitado. Antigamente não podia ler a Bíblia, então Deus precisava de anônimos. Quantos que não morreram? John Wycliffe, você vai pegar William Tyndale, Arcula Grumek e tantos que morreram, tentando fazer a obra de Deus, lutaram. Alguns sobreviveram, foi o caso de Lutero, por exemplo, mas Tyndale morreu por causa da obra de Deus. A vontade dele era que qualquer camponês pudesse ler a Bíblia, mas a vontade do catolicismo é que só o padre pudesse lecionar a Bíblia em latim. Deus precisa de anônimos. Lendo a Bíblia Sagrada, você vai ver que, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao Senhor honrarei, porém aos que me desprezam serão aviltados. O que é que Deus está falando? Deus tinha prometido, olha, enquanto vocês forem fiéis, o que é que vai ter? O ministério vai continuar. Pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, vai continuar. Mas Deus está dizendo, vou matar a sua geração e vou levantar outra. É triste, né? Triste Deus tem que falar uma coisa dessa. E pior, irmão, você abre em 1 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 26, você vai ver que antes e depois de Samuel não tem Eli.
riscou ele como você risca assim, um papel arranca uma página do livro. Você não acha registro de Eli, nem Ofni e nem Finéia. Deus vai fazer isso com muito crente, irmão, e com muitas igrejas. Justiça. Claro, é o caso, irmão, também de muitas civilizações que foram destruídas por tsunamis e terremotos. Esses dias eu estava lendo um Mensageiro da Paz. A Índia tem um projeto de destruir o cristianismo até 2013. E eles estão destruindo igrejas uma atrás da outra. Eles não aceitam o cristianismo lá. Lá no Sudão tinha 2 jovens missionários da China pregando a palavra de Deus lá ao mesmo tempo que trabalhando. Só que no visto, quando você diz assim, vou trabalhar, você não pode fazer outra coisa além do que está no visto. Eles, como fora da lei, estavam fazendo a obra de Deus. Agora assumiu lá um presidente, lá um cidadão lá de um grupo islâmico, arrastaram eles, sequestraram eles e mataram os 2 jovens. Entendeu? Nós vivemos, irmão, numa época em que temos que atentar para a palavra de Deus. E outra coisa, valorizar o tempo que temos. Valorizar o Brasil que temos, que aqui ainda não tem uma grande perseguição. Vocês andam para a Ásia ou África, onde o Islã é poderoso, ele taca a bomba dentro da igreja e mata os crentes, derruba as igrejas em cima dos crentes, degola os crentes e fazem loucura. Agora aqui, irmão, nós temos a plena liberdade de ter um culto como esse. A maioria dos que se dizem evangélicos, por causa dele não pertencer a essa denominação, não vem ao culto. Eles preferem as novelas da Globo e empanturram a sua vida de imundícia e depois se dizem cristãos. Deus, ele realmente, irmão, ele está irado com o nosso Brasil. Essa é uma palavra para todo o Brasil. Justiça. É o caso, por exemplo, de Banda Asher, em 2012, se não me engano. Deus mandou um terremoto. E outra coisa, de acordo com a conta dos cientistas, foi apenas 4% que ele mandou. E varreu milhões de pessoas na Indonésia. E eles fizeram um hino e falaram assim, ó, Todo-Poderoso, é contra mim que o Senhor está irado. Eu sei que nós pecamos contra o Senhor, me perdoa, meu Pai. Dos 280 mil que foi divulgado pela televisão, isso foi apenas uma parcela. Margarita de Vardhana, que é uma missionária que faz obra de Deus lá na Indonésia, ela disse que isso aí, irmão, é a unha. Foi mais de 1 milhão de indonésios mortos por causa do tsunami. Então, irmãos, nós vivemos um tempo em que Deus precisa de homens anônimos. Homens, irmão, que não se importam com a sua reputação. Porque hoje em dia, irmão, um ser humano, quanto mais nome ele tem, menos assuntos polêmicos ele entra. Eu fiquei feliz com a ação do pastor Marcos Feliciano, que ele estava falando contra essas novelas da Globo, e o crente tem que parar de assistir novela, principalmente da Globo. Você vê que agora tem uma menina dizendo que Deus colocou a alma dela no corpo, uma alma de homem no corpo de mulher. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma defesa ao homossexualismo. Estou querendo ensinar esse menino aqui, ó, se ele tem tendência para ser gay, que ele pode tomar hormônio e virar menina. Então, irmão, já tem isso. Tomar hormônio para crescer peito, para não crescer barba de homem, para ele ficar aí como menina, e hoje em dia você vê isso no bairro. E nós, como crentes, irmão, nós temos que boicotar, lutar contra isso, irmão, boicotar esses programas, entendeu? Boicotar. Já tem novela que apoia isso, já tem igreja que apoia isso, e outra coisa, eles dizem que é uma forma diferente de amar. Homem com homem é ajuntamento, mulher com mulher é ajuntamento. Deus fez um homem para uma mulher. Então, família é homem e mulher. O mais é ajuntamento e pouca vergonha. Então, irmãos, pessoas anônimas. Não tem nada a ver com fama. Então, ele fala o que Deus manda. Todo pregador que ele bota Cristo na frente, o nome dele vem depois. Agora, se o camarada, irmão, por exemplo, ele é um mega empresário, e ele começa a pregar contra essas coisas, os clientes dele vão parar de comprar o produto dele.
né? Vamos botar que o camarada é dono de uma grande multinacional de biscoito. Não, não. Ele não vai falar sobre certos assuntos. Você não vê grandes homens da televisão, pregadores, pregar contra homossexualismo, idolatria. Eles até falam que você tem que se santificar, mas não fala isso. É muito difícil você ver. Muito difícil. Esse dia eu vi um pastor que ele tem renome, ele estava debatendo com um certo sacerdote de uma igreja aí, e o sacerdote da igreja falou, nós não temos adoração por Maria, mas respeitamos ela, e o pastor falou, não, vocês têm veneração, e Maria para vocês é uma deusa. Por isso que você se prostra diante dela e pede as coisas dela. Porque se eu me prostro diante de uma imagem e faço voto, e faço pedido, aquilo ali é um Deus para mim. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que entender com essa mensagem que o cristão, ser cristão vale mais do que ter nome. Porque, irmão, se você fosse olhar, esse texto ele é muito profundo, mas se você for analisar ele, Eli não era um homem contencioso. Ele não era um homem que não tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha, mas ele só tinha uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? Eu sei que fumar dá câncer, mas eu fumo a si mesmo. Eu sei que adulterar pode me trazer muito problema, mas eu adultero a si mesmo. O senhor já deve ter pregado com pessoa, você sabe que adultério é pecado? Eu sei. Ele fala, eu sei 10 vezes, mas ele não para de pecar. Isso é a fé intelectual. Ele sabe com a mente, mas ele não muda. Não desce para o coração. Morar com outra. Pois é. Hoje em dia já não toca mais em assuntos sobre divórcio, não é verdade? Então, irmãos, esse profeta, ele diz, eis que vem dias em que cortarei o braço, e o braço da casa de teu pai. Braço lembra de força, lembra de trabalho. E a gente lembra, irmão, por exemplo, árvores. Árvore, cada árvore tem um braço, não tem? Então a tribo de Levi é a árvore. Cada galho ali é uma família. A família de Levi é um braço. E Deus falou, vou cortar o teu braço. Ou seja, vou te demitir, vou te exonerar do ministério de Levi. E como eu falei com vocês, em 1 Crônicas 6, você vai ver a família de Levi. A de Eli não aparece. Você vê que do Êxodo até aqui, aparece ele aqui. Mas no tempo de Esdras, para cumprir a profecia que Deus deu a esse homem de Deus, ele não aparece. Então, irmão, no céu, diante de Deus, muitos ministérios estão cortados. Tem pessoas, igual o senhor, por exemplo, abriu um trabalho aqui. Eu conheço pessoas que dizem que é pastor, irmão, e ele não tem uma igreja, não toma conta, diz que é pastor. Você chega na casa dele, ele está de bermuda, ele está de cabelo de pituca, ele está ouvindo o teto do carro, e o camarada diz que é pastor. É tanta vergonha que ele aqui no bairro tem pastores que já traíram suas esposas, e ele vive com a esposa dele, e eles vivem uma vida mundana. Você entra no Facebook dele, você não vê nada que seja de Deus ali. O camarada bota, eu fui no churrasco, meu Flamengo está ganhando e o seu Vasco está perdendo. Irmão, é um nojo você entrar em certas redes sociais. Na minha igreja mesmo, eu tenho o meu pastor no meu Facebook, mas eu entro no Facebook dele, a única coisa que eu vejo, churrasco, ele quando era criança, ele abraçado com a esposa dele, e ele nem se coloca como pastor, bota só o nome dele, ele abraçado com a esposa dele. Porque ele está dizendo que ele ama a esposa dele, mas não está se manifestando como cristão. Então, irmãos, nós hoje, quando temos uma rede social, que é um poderoso instrumento para pregar a palavra, se essa igreja, por exemplo, tivesse uma rede social de 5.000 pessoas, é só colocar o culto ao vivo que o senhor estava pregando para 5.000 pessoas, dentro da internet. Mas a maioria dos evangélicos bota besteira, bota ele comendo churrasco. Eu vi um crente, ele com a boca cheia de hambúrguer, e ele perguntando se a gente quer. Eu botei embaixo esse, e aí já é seu. Eu não quero seu hambúrguer, não. Irmão, é besteira e mais besteira que a gente vê. E diz a Bíblia que Deus vai cortar o braço. O que Jesus fala em São João 15? Sobre a videira. Ele é a videira, o pai é o lavrador. Quem conhece disso, irmão? Quem conhece de roça,
sabe que tem alguns ramos que estão secos, você tem que quebrar. Tem que quebrar, porque senão tá sobrando ali, tem que quebrar. Agora tem uns que estão vivos, mas não produz nada. E você tem que quebrar do mesmo jeito, porque senão... Isso. Não dá fruto. Então o que você vê hoje em dia, irmão? Um monte de crente de bom. Entendeu? Fico feliz que o senhor seja compositor de hinos, fundador de ministério, pregador, e continua assim, irmão. Agora tem um monte de crente, você fala assim, irmão, você já leu o livro dos Salmos todo? Se ele lembrar do Salmo 23 e do Salmo 91. Se você falar assim, você como pregador, quantos anos você tem de pregador? Tem crente que fala 12 anos de pregador. Você já pregou na Bíblia toda? Ele vai dizer, irmão, até hoje só em João 3,16. Irmão, em nome de Jesus, nós como crentes, temos que crescer na obra de Deus. Todo dia um louvor novo. Eu conheço um missionário e ele falou, Senhor, me dá hino que eu quero compor hino. Deus deu uma enxurrada de hino aí. Eu conheci um homem, e é muito conhecido na história, chamado John Wesley, classificado pela revista MDA como um dos 10 maiores pregadores do Evangelho do mundo. Esse homem fez uma obra extraordinária na Inglaterra. Esse homem já pregou 40 mil sermões. Você vai pegar, por exemplo, a vida de como John Wycliffe, que pegou a Bíblia do latim e trouxe ela para o inglês. Ele ficava meses tirando palavra por palavra e trazendo para o inglês. Irmão, qual é o esforço que fazemos para Deus nos últimos dias? Tem crente que não tem coragem de pegar um folheto e entregar para alguém. Sobre a grande tribulação. Isso. No meio de muita angústia, né? Pois é, então o que eu falo para vocês, Deus, ele fala na sua palavra, lá no capítulo de número 15 de São João, que a árvore, o ramo que está ligado a ele, esse dá muito fruto. Mas no versículo 6 ele diz que aquele que não dá fruto, fora. Entendeu? Por isso você vê um monte de crentes que não voltam à igreja. Você abre Apocalipse capítulo 2, tem uma igreja chamada Éfeso. Jesus fala, eu conheço o seu trabalho, o seu labor, a sua angústia, a sua provação. Você põe à prova aquele que diz que é pastor e não é. Amém. Mas tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então tem crente, irmão, que quando ele vem orar, a oração dele é pesada. Ele vem porque senão o pastor puxa a orelha. Ele vem porque senão depois tem repreensão. Mas não tem desejo, irmão. A oração, a pregação e tudo que a gente faz para Deus deve ser feito com amor, com prazer. Bom, o senhor tem prazer pela arte da escultura. O senhor tem prazer em criar os seus quadros. O senhor tem prazer em fazer bancos. É o prazer, igual meu irmão. O prazer do meu irmão, tirando comer, é fazer a comida que ele mesmo come. Meu irmão faz uma macarronada que o senhor fica de boca aberta. Ele vê assim, um monte de coisa assim, daqui a pouco ele está picando cebola, daqui a pouco está um prato bonito. Meu prazer antigamente, eu gostava de desenhar. Eu ficava horas desenhando, entendeu? Enfim, tudo que nós amamos, nós não vemos nem o tempo passar. Então, a igreja de Éfeso estava como muitas igrejas hoje. Faz a obra de Deus na marra, na pancada, porque não tem cobrança. A minha igreja é assim. A minha igreja, eu estou falando da minha igreja. Se os crentes para vir para a igreja, você tem que, às vezes, fazer um sorteio de alguma coisa, ou falar, tem um irmão lá da terra que ele revela até o número do seu sapato. E eles vêm por causa disso. Agora, se você falar assim, o pastor César vai estar pregando, eles não vêm. Eles inventam que tiveram que dobrar na empresa, eles inventam que não sei, estava nevando lá onde eles estavam. Nevando. E olha que eles moram aqui no bairro. Nós estávamos caindo uma neve lá onde eu estava. Mas eles inventam que estava nevando, entendeu? Então, eles falam, nossa, eu comi uma buchada, rapaz, nossa, fiz mal. Irmão, eu vou te contar, cada uma desculpa, é cara de pau.
Manifestou o demônio, né, pastor? O senhor está preparado, né? Ele pode manifestar, né? Então, tem certo demônio que tem jejum e oração. Versículo 32, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O que Deus está falando? Em vez de você ver bênção, vai ver maldição. O homem, porém, a quem eu não desarraigar, ou seja, Deus ainda teria misericórdia de alguns. Por que isso, irmão? Presta atenção. Ezequiel 18, a Bíblia diz assim, que tinha um provérbio de Israel. Os pais comeram uva verde e botou a boca dos filhos. Quer dizer, meu pai pecou e eu estou carregando a culpa dele. Deus não é assim. Se houvesse alguém da tribo de Levi aqui, da casa de Eli, que servisse a Deus, Deus não ia cobrar dele. Então, por exemplo, se o seu pai era macumbeiro, matador, e o senhor não anda no caminho dele, Deus não vai cobrar o senhor pelo zelo do seu pai. Não é verdade? Então, Deus é justo. Agora, a promessa que Deus traz aqui, irmão, é muito forte. Ia ser difícil um deles ficar velho, porque a maioria ia morrer novo. Já começou por Ofni e Finéias, que morreu na mão dos filisteus. E ele diz assim, o homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. O que ele está falando? Enquanto sua casa não se converte, todo filho que você vê, e é uma coisa triste, eu conheci pastores assim, não serviu a Deus como deveria, o filho virou gay e foi para a prostituição. O senhor já pensou? O senhor vendo o seu filho fazendo vida para manter o vício? Então, o que Deus está dizendo, os seus filhos vão ser desgosto diante dos seus olhos. Entendeu? E como tem, irmão, eu entro em igreja às vezes, que os filhos do pastor são desgosto para os próprios olhos dele. Está lá a outra companheira e a outra ali, duas mulheres, e o camarada sentado no altar, entendeu? E outros problemas, irmão. E o pastor, às vezes, eu conheci o pastor de tanta angústia que ele tinha por ter filhos adúlteros e pecadores, que ele saía até do lugar de culto e orar dentro do banheiro, de tanto discurso. E às vezes, irmão, você tentou ensinar a palavra, mas tem pessoas, igual, por exemplo, o caso de Alice Bailey, que é considerada pela revista Mundo Estranho, uma das maiores bruxas do mundo. Sabe quem ela era? Filha de crente. Não quis ficar na igreja, apareceu um demônio para ela, que começou a dar revelações. Irmão, ela ganhava milhões escrevendo as revelações que o demônio dava para ela. Outro homem, um homem chamado Charles Baker. Esse era um grande britânico, que começou na palavra de Deus, chegou a ser pastor-presidente de uma obra. Não largou a feitiçaria, virou macumbeiro. O coração virou e outra coisa. Tudo grande. O diabo dava revelações terríveis àquele homem. Ele se transformou no o quarto maior bruxo do mundo. Outro é Aleister Crowley. Esse foi o primeiro maior bruxo do mundo e classificado por uma revista como o pior ser humano do mundo. O pai dele era rico, era crente, todo dia fazia culto dentro de casa e ele virou feiticeiro. Ele escrevia coisas contra a Bíblia. Por exemplo, amar ao inimigo. Qual lei me obriga a fazer assim? Porque eu devo amar meu inimigo se o amor dele, se o meu amor não cabe no coração dele? Se alguém te bater numa face, bate com a outra. Recompense cada um da maneira como te despreza. Se te despreza, paga com desprezo. Se te pisa também. Aquele que vira as costas é um cão covarde. Não existe outro Deus além do próprio homem. Era isso que ele escrevia. E era idolatrado por homens, como, vocês conhecem os Beatles, né? Todos eles amavam Aleister Crowley. Cantores americanos, e até hoje, o número de seguidores desse homem não para de crescer. A Raul Seixas também. Era seguidor cego desse homem. Ele escreveu o livro da lei, por isso que tinha uma música muito famosa do passado, chamada Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É o livro da lei do homem, a lei de Telemann. Então, irmãos,
Enquanto o homem não usar a Bíblia como o seu manual de mensagem, o seu manual, o seu guia, conforme diz o Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para meus pés a tua palavra. Então, se você tem lâmpada no seu pé, você não vai pisar no escuro. Agora, o problema das pessoas, irmão, tem a Bíblia, ele vê o erro e ele cai no erro. Em Israel tem um provérbio que diz assim: o verdadeiro sábio aprende com os erros dos outros. Se eu estou vendo, irmão, que corrupção religiosa não leva para o céu, adultério não leva para o céu, por que eu vou entrar naquele caminho? Hebreus 6,12 diz: olhai o exemplo daqueles que pela fé alcançam as promessas. Moisés é um exemplo, Daniel é um exemplo, Noé é um exemplo. Engraçado, irmão, que Deus aqui, ele usa um profeta para falar com ele. E por que Deus não falou com ele diretamente? Lá na frente, no capítulo 3 de 1 Samuel, você vai ver que Deus falava com Samuel, mas não falava com Eli. Então tem pessoas, irmão, que eles estão liderando. Ele é o principal que Deus deveria falar. E Deus não fala. E sabe por quê? Porque está cego espiritual. Quando, irmão, Deus chega a usar um profeta para falar com uma liderança, porque a liderança está cega. Não está ouvindo, não está vendo, não está enxergando nada. E o que mais você vê são lideranças cegas hoje em dia. E diz aqui o versículo 34: e isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá com os teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E isso acontece lá na frente. Os filisteus estão dando um pau em Israel, 10 mil filisteus contra 30 mil israelitas. E os israelitas estão perdendo. Representando o quê? Que a igreja, irmão, por mais que ela esteja grande, por mais que ela esteja pomposa, que ela tenha estrutura, o inferno está batendo em muita igreja que não tem a palavra de Deus. Outra coisa, eles tinham a Arca da Aliança. Diz a Bíblia que quando a Arca da Aliança chegou dentro do arraial, fizeram tanto barulho que os filisteus disseram: Deus desceu no lugar. E sabe o que aconteceu? Apesar de tanto barulho, Israel foi derrotado. E só um escapou para vir contar a derrota de Israel. Então, irmão, número não quer dizer nada, barulho não quer dizer nada, às vezes até a própria Bíblia não quer dizer nada se você não obedece a Bíblia. Eu conheci um homem de Deus que, de tão ligado com Deus que ele era, ele falava sempre da Bíblia, estava sempre pregando, evangelizando. Uma vez manifestou um demônio numa mulher. E a mulher, eu nunca vi a mulher subir um morro correndo. Parecia que ela estava descendo o morro, ela não via a subida do morro. Não sei se eu já vi esse estado de endemoniamento. A pessoa vem correndo assim, parece que vai matar a gente. Ele só estendeu a mão de longe, irmão. E a pessoa caiu postrada no chão. E ele expulsou em nome de Jesus e a mulher ficou lá deitada. Entendeu? Então, irmão, hoje em dia, em muitas igrejas, tem grandeza, tem nome, tem mídia, mas demônio manifesta. Envergonha o pastor, pessoas entram enfermas e saem enfermas, e não só isso, irmão. Às vezes, a pessoa deixa a Bíblia aberta no altar, no Salmo 91, mesmo dentro de casa. Mas isso não impressiona o diabo, porque a sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. É como se você tem uma arma cheia de bala, mas se não tem você para atirar, não funciona. Entendeu? Pois é. Então temos que ter vida com Deus para vencermos isso. Irmão, a desgraça na vida de Eli foi tão grande. Você abre o capítulo 2, versículo 27 e o 35 de 1 Reis, você vai ver um sacerdote chamado Abiatar. Ele tentou levantar a cabeça da família de Eli de novo, se unindo com Adonias. E você pega lá bem o versículo, para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo homem de Deus. Não disse o nome dele. Ele foi tirado do cargo. Foi tirado. E quem ficou no lugar foi o descendente de Samuel, Zadok. Entendeu? Então, irmão, está cheio de gente querendo levantar um ministério na marra. Eu vou permitir adultério, eu vou permitir isso, eu vou permitir aquilo, e você não tem problema. Eu conheço um pastor que uma vez ele foi pregar numa igreja, e os jovens eram tudo cabeludo. Os jovens, eles tinham pedra de crack dentro do bolso, eles consumiam crack. As meninas andavam de short, o pastor ficava sem graça para pregar ali. E outra coisa, toda vez que o pastor ia pregar, ele foi convidado para pregar 3 dias, eles iam lá para fora comer pastel. No terceiro dia o pastor falou: ninguém vai sair, me dá uma chance aqui que eu vou pregar. E ele falou: então tá, vamos ver o que vai sair daí. E o pastor ficou tão nervoso,
E ele não estava conseguindo nem falar, porque ele estava já com vontade de explodir em cima daquele povo. E aí o pessoal, tá vendo aí, ó? Ele está tão nervoso que não sai nada. Aí ele falou com Deus, Deus, faça alguma coisa antes que eu mesmo faça. E o poder de Deus, irmão, desceu e caiu um monte de gente endemoniada, as pedras de crack, tudo. Pedra de crack dentro do bolso de gente, dentro da igreja. Irmão, nós estamos vivendo um tempo igual na época de Eli. Tem estrutura, tem templo, tem mídia, tem grandeza, até tem a arca da aliança e não tem compromisso com Deus da aliança. Então o que Deus vai fazer? Vai cortar o braço, como eu falei. Vai tirar aquela parte da árvore, como Jesus falou. Deus sempre usa essa comparação. Vai tirar o ministério da pessoa. Então, pastor, se Deus tirou o ministério de alguém daqui, fala, poxa, fulano me ajudava. O que aconteceu? Os pecados ocultos. Salmo 1, no verso 6, diz que Deus conhece o caminho dos ímpios, ou conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda diz assim que os ímpios não vão ficar na congregação dos justos. Sim. Para finalizar essa mensagem, versículo 35 diz assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará perante o meu ungido. O que a Bíblia está falando aqui? Que na igreja sempre vai ter obreiro. É isso que a Bíblia está falando. O tempo de Eli vai passar. Deus vai destruir tudo aquilo que precisar destruir. Isso para falar também de tirar pessoas do carro. Já vi igrejas cheias que ficaram quase a zero. Tem pessoas que simplesmente estão ali na igreja, ele até canta, ele até prega, mas não tem vontade, é um ator, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que ele gosta de falar público. Então, como ele não está no teatro, como ele não está no bailão, como ele não está num lugar apresentável, então a igreja é um lugar apresentável. Então ele gosta de se apresentar. Então ele vem para a igreja. Então, como aqui não canta música de Amado Batista e canta louvor, ele canta louvor. Como ele não pode encenar a cena com outra pessoa, como no teatro, ele prega. Então tem pessoa, irmão, que ele usa a igreja como forma de projeção, que é o que mais você vê no meio dos que hoje são famosos, entendeu? Então essas pessoas, eles no primeiro momento serviram a Deus, no primeiro momento tentaram adorar o Senhor, tentaram viver uma vida certa, mas veio a fama, veio o dinheiro, a fascinação das riquezas, acabou, irmão, aparecendo os espinhos. Então por isso você vê muita gente que no passado, você pegar disco de vinil de alguns cantores no passado, eu não vi eles com a vaidade que você vê hoje. Estou dizendo que a mulher não deve se cuidar, que o homem não deve se cuidar. Deve se cuidar, mas hoje em dia, irmão, essas pessoas não vêm com um culto comum como esse. A maioria, eu vou te contar que não vem. Eu conheci um pastor que ele falou, eu conto sempre esse testemunho, que ele chegava a ter 5 programas de televisão. Pra você ter ideia, irmão, ele chegava a vender por mês quase 300 mil reais de material. E outra coisa, ele ganhava tudo doado e ele vendia cada um material daquele. Tinha uma irmã que talvez tinha R$2, queria um DVD daquele, ele não deu para ele, entendeu? E era tudo doado. Ele, a diária dele na época era R$4.500, na época. Se o senhor quisesse ele 10 dias na sua igreja, era 45 mil, o senhor tinha que dar para ele, fora as despesas dele. E quando tinha igreja disputando para chamar ele, fazia leilão. Olha, a partir de 4.500, aí para cima. Eu dava 6 mil, eu dava 10 mil para ele vir pregar no evento. E outra coisa, ele estava enriquecendo, e muito. Pra você ter ideia, ele vendeu tudo que ele tinha em Curitiba, 400 mil reais lá, e ia começar uma obra em Brasília no valor de 15 milhões. Ele ia fazer um grande trabalho ali, em termos assim, de igreja, no centro de convenções. Ele ia ser um dos maiores pastores do Brasil. E um dia, e outra coisa, ele já não jejuava mais e nem orava mais. E um dia, chegando em casa, depois de ter pregado, hoje o Senhor apareceu para ele e falou com ele assim, você está vendo sua esposa, o seu filho, que está dormindo ali?
Eu estou vendo. Bênção de Deus, né? Eu falei, é bênção de Deus. Mas se Jesus voltasse agora, eles iriam para o céu. E você estaria indo para o inferno. Você tornou a casa de Deus e a obra de Deus em comércio. E falou tanta coisa. E ele quando ele deu esse testemunho, ele falou, irmão, estou há 4 dias em jejum para Deus quebrar minha carne. Não é para Deus operar milagres, porque ele sempre operou, mesmo eu estando praticamente em pecado. Eu nunca adulterei, nem matei, nem nada, mas tornei a obra de Deus em comércio. Eu nunca pregaria numa igreja, ele foi dar esse testemunho numa igreja simples. Eu nunca viria numa igreja como essa contar testemunho em mim. Porque eu sempre fui um pregador de elite, eu sempre preguei para multidões, né? Na internet, milhares de pessoas que assistem esse homem todo dia. Eles falam, eu abro mão do comércio na igreja para poder fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, irmão, Deus, ele tem sempre alguém para dar continuidade à obra. Me lembro de Pedro, por exemplo, lá em Atos capítulo 10, para ver que ele não quis fazer a obra com os gentios, então Deus escolheu Paulo. Então você não quer fazer a obra, Paulo faz. Elias disse o que para Deus? Desisto, não quero fazer a obra de Deus, então desista com responsabilidade. Unge para ficar no seu lugar. E Eliseu pegou aquilo, irmão, com vontade. Ó, eu quero a porção dobrada do Espírito sobre mim. Eu vou fazer o que você não fez e vou trabalhar para mim e você. Foi o que Eliseu disse. Entendeu? Moisés, você já está indo, mas Josué fica no seu lugar. Então, irmãos, o ministério de Eli representa para nós hoje um tempo de fracasso, de vergonha, de falta de compromisso com Deus que tem que morrer na nossa vida. Ofni, Finéias, representa a imoralidade que às vezes acompanha a gente há tanto tempo, que tem que morrer na nossa vida, para Samuel nascer. Você pode ver que quando lá está em Gênesis 35:9, quando Raquel morre, nasce Benjamim, que foi um grande guerreiro. De Benjamim veio Saul, veio Davi, grandes guerreiros. Mas antes Raquel teve que morrer. Quando o rei Uzias morre, Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Não é isso? Então, irmãos, quando algumas coisas, quando Saulo cai de cima do cavalo, ele já cai cego. E o Senhor, Jesus fala o que com ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Aí começou a conversão dele. 3 dias ele com Deus, em jejum, não comia nada, só ele Deus e dando revelação, e Saulo foi morrendo ali. Quando Saulo morre, levanta o maior pregador dos gentios, o apóstolo Paulo. Então, irmãos, algumas coisas têm que morrer na nossa vida. E o pior é que às vezes a gente pensa que é Deus que tem que matar. Não, quem tem que matar é nós. Quando Deus fala assim, procura apresentar como obreiro aprovado, é nós que temos que procurar aprovar. É igual o patrão, ele fala, amanhã eu quero você 6 horas da manhã aqui. Mas rapaz, já é meia-noite, o problema é seu, vai dormir. Ou então não dorme, 6 horas eu quero você. Não é a gente que tem que se virar e tem que estar lá 6 horas? Pois é, então Deus ele fala em Colossenses 3, versículo 5, fazei morrer a vossa natureza. Então é nós, irmão. Igual, por exemplo, eu era fã de arte marcial. Foi eu que tive que jogar meu kimono azul com Kung Fu fora. Eu que tive que parar de ver filme violento. Parei de ter que treinar, ir para a academia. Parei com isso. Grima. Irmão, porque isso aí é um abismo. Isso é um abismo. Isso aí puxa outro abismo. Né? Então, por exemplo, quando eu começava a fazer desenho violento, eu gostava de ver filme violento, daqui a pouco eu estava entrando na violência. Então você pensou que já é a sensualidade. Tem mulher, por exemplo, que usa uma roupa assim mais apertada e daqui a pouco ela está com o decote quase tudo de fora, entendeu? E é uma coisa triste. Eu sei que quando eu vou evangelizar certas casas, tem mulher que fica envergonhada, entendeu? Então, irmão, são espíritos malignos. Eles entram dentro da pessoa e põe na cabeça da pessoa que não tem nada demais, entendeu? Igual, por exemplo, eu gostava de Kung Fu. Então eu estudava sobre Kung Fu, os grandes mestres Kung Fu, os estilos de Kung Fu. Eu desafiava pessoas de outras modalidades de arte marcial. Eu lembro que uma vez eu cheguei dentro da roda de capoeira e acabei desafiando, não, estava treinando com eles, acabei sendo superior àquele povo, entendeu? Eu era veloz, irmão, era um cara terrível. Então eu amava essas coisas. Então quando você tem paixão por uma coisa, você até morre por aquilo. É o caso de Bruce Lee, por exemplo. Ele, por dia, ele dava 2.000 pontapés.
entendeu? Ele dava 5.000 socos. Ele até falou, eu não tenho medo de uma pessoa que me chuta 10.000 vezes, mas eu tenho medo de um chute de alguém que já chutou 10.000 vezes o mesmo chute. Se ele já chutou 10.000 vezes o mesmo chute, eu tenho medo do chute desse camarada. Então, irmão, toda pessoa que tem paixão por uma coisa, por exemplo, se você tem paixão pela obra de Deus, você não vê pobre, não vê rico, não vê preto, não vê branco, você não vê ninguém. Igual, por exemplo, eu tenho paixão pela obra de Deus, por isso eu vim aqui. Eu podia mentir para o senhor e dizer, não, rapaz, meu serviço só me libera mais tarde. E eu acho que não vai dar para mim não, entendeu? Podia mentir para o senhor, mas eu gosto de pregar a palavra de Deus. Pastor Valdemar. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, nós vamos terminar a mensagem dizendo o seguinte, que quando ele morre em nossas vidas, ou seja, quando o ministério é irresponsável, aquela preguiça que a gente tem de não orar, de dormir, né? Não fazer um jejum de vez em quando, não ler a palavra de Deus, viver uma vida, irmão, capenga. Nós temos, irmão, que viver uma vida fluente. Fala, Senhor, ressuscita em mim um novo amor. Me faz um vaso novo. Me faz uma pessoa que tem prazer de estar na tua casa. Eu não venho para a tua casa só porque eu sou cobrado pelo pastor, que alguém vai me apontar. Que eu ame estar na tua casa. Eu lembro muito de um casal que eles não tinham nada a ver um com o outro, mas eles se amavam tanto. O rapaz altão, parecendo um guarda-roupa, a mulher baixinha. E eu olhava para eles assim, não tem nada a ver, mas eles se amavam tanto que eles nem estavam aí. Porque as pessoas falavam, eles se amam. E viveram um bom tempo juntos. Então, o que eu quero dizer para vocês, amor ressuscita o verdadeiro ministério. Vamos nos pôr de pé e orar ao Senhor. Quando for edificado, diga amém. Essa mensagem em breve vai estar nos canais do projeto Lâmpada de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela tua palavra. Uma anônima voz profética. Esse homem não tinha nome. Esse homem não tinha genealogia, mas era uma pessoa que existia. Ele pregou a Deus a tua palavra e profetizando contra a casa de Eli, que era o sumo sacerdote da época. Hoje representa a tua igreja, Pai, que sem medo prega a tua palavra aos elitizados, aos que são grandes, aos que dizem que pode. Aqueles que fazem a obra do Senhor de maneira relaxada. E a tua palavra de Deus diz, ai daquele que fizer a tua obra com fraude ou relaxadamente. Senhor, nos fortalece, nos liberta, nos levanta, adorna a tua igreja com dons espirituais. Nos faz, ó Deus, um vaso novo. Esteja com o teu povo, ó Pai. Abençoa esse ministério e faz dessa igreja uma bênção. Essa é minha humilde oração. É em nome de Jesus. Amém.